Tairo, prazer enorme te receber e acho que é um momento que o Brasil inteiro olha para o Botafogo com muita expectativa. Eu quero abrir o programa puxando do vídeo e te perguntando onde pode chegar o Botafogo. Boa noite. Boa noite. O nosso plano é sempre de longo prazo, né? A gente também está um pouquinho entusiasmado com esse momento, obviamente. A gente não esperava estar nessa posição, com essa diferença para o segundo colocado. Mas a gente esperava que em um momento futuro a gente chegaria a viver isso. E chegou antes, né? Então a gente vai viver muito esse momento que a gente está tendo. Só que o nosso horizonte é de longo prazo. A gente tem que buscar sempre o nosso planejamento estratégico que a gente traçou e que a gente tem que perseguir nossas metas com seriedade e sem loucuras, né? Gastar mais do que pode, nada disso. A gente tem que sempre manter pés no chão e buscar ser um clube, que é nossa visão é ser um clube sustentavelmente competitivo. Tairo, o Botafogo é um clube que dispensa apresentações, é uma das glórias do futebol do Brasil, um clube de uma camisa, de uma história, uma coisa maravilhosa, né? Time de Nilton Santos, de Didi, de Garrincha e por aí vai. Agora, o Tairo é pouco conhecido e o John Textor, que é o principal acionista da SAF do Botafogo, também é pouco conhecido. Queria te pedir para que você se apresente para o público brasileiro de uma maneira geral e que apresente também o Textor para o torcedor do Brasil que acompanha o CNN Esportes S.A. Perfeito. Eu tenho uma carreira até meus 30 anos um pouco tradicional. Fiquei 10 anos em consultorias de administração de empresas, 2 anos no mercado financeiro, até que eu entrei no MBA na Universidade de Yale, que é uma das melhores do mundo, e a partir dali minha vida mudou completamente. Tive um tempo trabalhando na ONU do Líbano durante a Guerra da Síria, cuidando dos refugiados sírios. Foi uma experiência muito bacana. E mesmo assim eu ainda tinha um pouco de... não tinha me encaixado num setor, numa carreira. Encontrei no futebol o setor que eu sou apaixonado hoje em dia. A gente começou, eu e meu sócio Danilo Cacheiro, com uma empresa chamada Matix Capital, que é especializada em aquisição de clubes. Então nós trouxemos o John Textor para o Brasil, mostramos para ele os cases no Brasil, ele adorou do Botafogo, fizemos o processo de aquisição e desde então estamos juntos nesse projeto. E o John Textor é uma figura única, eu falo que a cabeça dele gira em outra dimensão, ele não tem um pensamento cartesiano, ele é muito visionário. E eu sempre aprendo com ele todos os dias. A gente fala todos os dias, ele participa muito da gestão do clube. E é uma figura incrível. Eu acho que o botafoguense tem que agradecer por ter o Textor hoje. E ele mesmo falou isso, eu não sou o dono do clube, eu sou o cuidador atual do Botafogo. E ele tem cuidado muito bem do nosso time. Além do Botafogo, quais outros negócios tem o Textor? Hoje em dia o Textor ele é dono majoritário da Eagle. A Eagle Holdings, que já é o segundo maior multiclube grupo de clubes do mundo, com Crystal Palace, com uma participação minoritária, o Molenbeek, que é um clube agora da primeira divisão belga, o Lyon, recém-adquirido também, e o Botafogo. Então é um grupo diferente, com grandes clubes, cada um nas suas primeiras divisões, e o Textor tem construído essa relação de sinergia colaborativa entre os clubes, para fazer com que todos cresçam. Você é o primeiro gestor que vem aqui de um clube que já está na SAF, que já é uma SAF, que aderiu à lei da SAF. Como é que foi esse processo para o Botafogo? Como é que foi essa escolha para o Botafogo? E você participou dessa aquisição, a sua empresa fez a estruturação de negócio. Como é que foi esse processo? Olha, realmente foi um processo traumático. Tá? A cisão do futebol, de um clube associativo histórico, não é um processo fácil. E quando a gente assumiu a SAF do Botafogo, a gente teve que arrumar a casa. A gente não tinha pessoas no administrativo, não tinha processos, não tínhamos sistemas. Quase que a gente comprou uma casca vazia e a gente teve que trabalhar durante alguns meses para conseguir minimamente gerir aquele negócio. Eu tô falando coisas assim, cara, básicas. A gente queria pagar salário No começo, a gente assumiu o clube dia 11 de março de 2022. Nessa semana, a gente tinha que fazer pagamento de salários de funcionários e atletas. A gente não tinha sistema contábil. A gente não conseguia fazer pagamento. Coisa simples desse jeito a gente não tinha. Nós hoje temos cerca de 75 pessoas no administrativo.
Na época, quando a gente assumiu a SAF, tinha 30. A gente não tinha um departamento comercial. As empresas queriam patrocinar a gente não não nem por preço nas propriedades nossas, não tinha nenhuma apresentação institucional. A gente não tinha jurídico internalizado, a gente não tinha compliance, não tínhamos RH, a gente não tinha nada. Então a gente teve que realmente, foi um processo traumático. Eu chamo esse primeiro ano de SAF do ano da sobrevivência, porque isso tudo eu digo que é fora do campo, mas dentro do campo também foi um ano de sobrevivência. Um time recém-subido da Série B. Tivemos que contratar acho que mais de 20 jogadores na primeira e segunda janela para conseguir nos manter na Série A. E essa era a promessa que a gente fez ao torcedor, que a gente ia fazer de tudo para permanecer na Série A. E conseguimos mais no final do ano, uma vaga na Sul-Americana. Então isso mostra que o primeiro ano realmente de SAF foi muito bem construído e teve resultados expressivos. E que esse ano, que é o segundo ano de SAF, hoje a gente tem a casa organizada, nós temos um time competitivo. Agora é o ano que a gente chama do ano do crescimento. Tairo, o Botafogo é um clube que tem uma tradição linda, como eu disse, mas que tem problemas muito graves na sua história recente de gestão. Você já contou um pouquinho do que vocês encontraram. Agora eu queria aprofundar um pouco nessa questão. Qual é o tamanho da dívida do Botafogo? Quando vocês assumem pela SAF, existe a possibilidade tanto de fazer uma recuperação judicial quanto de fazer a execução centralizada dentro do que prevê a lei da SAF, com um pagamento em até 10 anos. Qual é o tamanho desse problema e como é que o Botafogo se estruturou para resolver o problema? Qual é o caminho para isso? Essa dívida histórica do clube é uma responsabilidade da SAF, até pela lei da SAF, é uma responsabilidade nossa fazer essa gestão. E a gente tem buscado fazer a gestão da forma mais objetiva e correta possível, porque não adianta a gente fechar um acordo com um grupo de credores e não cumprir. A gente tem que fechar um acordo e cumprir com o acordo. E o que estava, quando a gente assumiu a SAF, o acordo que estava estabelecido era impossível de ser cumprido pela SAF, porque dragava completamente as nossas receitas, não tinha como a gente gerir uma empresa e fazer frente a esse passivo do jeito que ele estava estruturado. Então hoje a gente tem trabalhado constantemente junto ao clube social para encontrar formas mais eficientes de gerir esse passivo. Para ser mais preciso para você, a gente tem 250 milhões de dívida trabalhista que estava no RCE, que é o regime centralizado, tem que ser pago em 10 anos, correção à Selic, e hoje a gente tem um novo plano em iminência de homologação no Juizado do Trabalho, que vai nos dar mais fôlego para pagar esse passivo, e ficou muito bom para os credores também, porque ele não é tão oneroso quanto um plano de recuperação judicial. A gente não foi por esse caminho, a gente preferiu exaurir mais as negociações dentro da Justiça do Trabalho. A SAF assume uma dívida de 250 milhões em trabalhista e ainda tem o passivo tributário, que acredito que o Botafogo também tenha, e os outros credores. Isso. O total é de quanto? O total está em torno de 900 a 950 milhões. 250 milhões são trabalhista, 450 milhões civil e 250 milhões mais ou menos tributário. Tem jeito de um clube pagar uma dívida dessa? Tem jeito, vamos provar, a gente vai pagar essa dívida e assim que a gente tiver os novos planos de recuperação aprovados, tanto o trabalhista quanto o civil, que a gente vai começar agora em breve, a gente vai começar a reduzir consistentemente o passivo do Botafogo até finalizar o pagamento. Tairo, o Botafogo tem uma dívida de 900 milhões, você explicou que quando chegaram não tinha nenhuma estrutura organizada interna e era um time que vinha da Série B. Hoje o Botafogo lidera a Série A do Campeonato Brasileiro e você disse aí que mais do que dobrou a sua equipe só no administrativo. Então é fácil chegar numa conclusão, que o Botafogo hoje custa mais caro do que ontem. Como resolver essa equação de um clube que tem uma dívida muito grande, que se organiza e para se organizar vai custar mais caro do que custava antes, pagar dívida e ainda fazer esse clube superavitário para o seu investidor, para pagar dívida, para pagar salário em dia? Qual é a matemática, qual é a equação do Botafogo para funcionar no momento? É justamente o aporte que o Textor fez ou está fazendo por contrato, aqueles 400 milhões, é o recurso que a gente tem para cumprir com esse gap de receitas e despesas até a gente atingir a sustentabilidade. Portanto, a gente ainda tem mais 1 ano e meio utilizando esses recursos extras que a gente consegue do aporte do Textor para chegar num nível
num nível financeiro no qual o Botafogo seja sustentável. Isso eu estou falando que nesses 3 anos e meio que a gente tem para fazer isso, a gente tem desenvolvido novas fontes de receita. Portanto, o Botafogo que a gente assumiu tinha em torno de 100 milhões de receita. E agora a gente vai fechar esse ano na expectativa de 250. Então já mais que dobramos, né, o potencial de receita desse clube. E quando a gente chegar no final do ano que vem, a gente estima mais de 350 milhões. Ou seja, a gente está construindo a sustentabilidade. E quando o Textor não já terminar de fazer os seus aportes, a gente espera estar num nível sustentável e competitivo ao mesmo tempo. Então, esse aporte do Textor de 400 milhões, ele se dilui em quanto tempo nesse processo? São 3 anos. 3 anos. Então, estamos colocando aí aproximadamente 133 milhões de reais por ano de aporte do Botafogo, somado a essa receita crescente. É disso que o Botafogo está se reestruturando. Exatamente. E o nosso objetivo, a nossa missão é utilizar os recursos da melhor forma possível até atingir a sustentabilidade competitiva, como eu falei. Sustentabilidade competitiva significa eu preciso que o Botafogo seja competitivo no futebol consistentemente, todos os anos, sem queimar caixa. Portanto, a gente tem que chegar nesse nível e é o processo que a gente tem feito com gerações de novas receitas, tratamento do passivo do clube de forma mais eficiente e assim por diante.